Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para um assunto muito gostoso, um assunto muito legal, um assunto que nós nos deparamos com dia a dia. E quando você estuda algum assunto, né, que você se depara com dia a dia, fica muito mais fácil você compreender. Você compreendendo, você tem uma facilidade maior o quê? De fixar o conteúdo. Eu sempre digo, os alunos que conseguem ser aprovados em concurso público são aqueles alunos, não aqueles alunos que estudam mais, são aqueles alunos que conseguem fixar mais conteúdo. Então vem comigo, vamos estudar a Lei 7.102 de 1983, né? É uma lei curta, uma lei importante, né? Esta lei aqui, já vamos diretamente para a ementa, ela vai tratar de 3 assuntos específicos, né? Primeiro assunto, ela vai tratar sobre, essa lei vai tratar sobre a segurança, olha só, sobre a segurança dos estabelecimentos financeiros, né? Aí, estabelecimentos financeiros. Esta lei vai tratar também sobre os serviços de vigilância. É isso mesmo, vigilância, né? Aí. E essa lei vai tratar também sobre os serviços de transportes de valores. Ou seja, 3 assuntos aqui muito importantes que você se depara todo dia. Por exemplo, olha só, quando você vai a um banco, esta lei vai ditar as regras de segurança do banco. Detalhe, se o banco não cumprir essas regras, significa dizer que ele não pode funcionar. Então está lá, é uma situação. Serviço de vigilância, né? Quando você vê aquele vigilante devidamente uniformizado, ele está o quê? Seguindo os ditames dessa regra, as normas dessa regra. Quando você vê um transporte de valores, né? Aquele caminhão todo blindado que faz o recolhimento, que vem abastecer caixas eletrônicos, recolher dinheiro de comércio, diz respeito o quê? A transporte de valores, né? Ou seja, olha aí, a aplicabilidade da lei. Então, um assunto legal, assunto gostoso. Vem comigo aqui, né? A ementa da lei. Então, o que a lei vai fazer? Eu já disse para vocês 3 coisas. Vamos lá, anota no caderno aí. Lei 7.112/1993, segurança sobre estabelecimentos financeiros, serviço de vigilância e serviço de transporte de valores, né? Lei dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros. Eu já disse um exemplo para vocês, por exemplo, bancos. Estabelece normas para a constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância, ou seja, vamos falar do serviço de vigilância e de transporte de valores, né? Ou seja, serviço de transporte de valores, e dá outras providências, né? Feita essa introdução, vamos já diretamente no nosso artigo 1º. Artigo 1º, vamos lá. É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça na forma desta lei, né? E aí, professor, algumas considerações importantes. Ou seja, o que é vedado? É proibido. Ou seja, é proibido o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro. Parou. Professor, o que é um estabelecimento financeiro? É aquele estabelecimento onde tem a movimentação de valores, de dinheiro. Exemplos, bancos aí, os bancos, as cooperativas de crédito, né? As associações de poupança e assim por diante, né? Então, essas empresas, elas são proibidas o seu funcionamento, né? Claro, um estabelecimento financeiro, olha só, onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, ou seja, dinheiro em espécie, né? Então, essas entidades aqui, essas empresas, né, que têm guarda de valores ou têm movimentação de valores, elas estão obrigatoriamente, tá? Estão obrigatoriamente ter um sistema de segurança. Se elas não terem esse sistema de segurança, elas estão proibido o quê? O seu funcionamento. Só que não é qualquer dispositivo de segurança. Considerando que essas empresas têm uma natureza financeira, têm uma natureza
de que trabalha com valores, com numerários, o que significa? O risco, né? O risco ao crime, a insegurança, ela é maior. Ou seja, então você tem que ter uns determinados procedimentos de segurança definidos em lei para poder funcionar. Claro, isso aí para quê? Para gerar sensação de segurança e proteger a vida aí e a saúde de todo mundo, né? Então é o seguinte, não é qualquer parecer de segurança, né? Esse sistema de segurança. Só que esse sistema de segurança dessas empresas, né? Aí vem aqui a parte final. Para poder funcionar, tem que ter o quê? Parecer favorável. O que é o parecer favorável? Parecer favorável à sua aprovação, ou seja, tem que estar de acordo com as regras aí do Ministério, né? do poder público. Então, você tem que ter parecer favorável. Tá? Então, não é qualquer plano de segurança, é um plano de segurança que tem que estar de acordo com a legislação e tem que ser aprovado, ok? Vem comigo. Estão entendendo? Tranquilo? Fácil, né? Elaborado pelo Ministério da Justiça. E aí, professor? Ministério da Justiça, eu vou colocar um ponto de interrogação, né? Por quê, professor? Porque, olha só, antes nós tínhamos o Ministério da Justiça, tá? Dentro da estrutura do Ministério da Justiça, nós tínhamos um órgão, né? Que é o Departamento da Polícia Federal, e este órgão do Departamento da Polícia Federal, ele era um órgão aí, que o Ministério da Justiça aí atribuiu para executar essas atividades aqui de fiscalização, de controle de essa questão de segurança. O que acontece? Acontece que nós temos a Lei 13.690 de 2018, tá? Esta lei aqui, ela criou o Ministério da Segurança Pública, né? E dentro do Ministério da Segurança Pública, ele deslocou, deslocou o Departamento da Polícia Federal, tá? O Departamento da Polícia Federal, que é o departamento aí que executa a fiscalização desses produtos, autorização e assim por diante. Então, onde você vê aqui o Ministério da Justiça, de acordo com esta alteração recente que nós tivemos com a criação do Ministério da Segurança Pública, né, na qual houve o deslocamento do Departamento da Polícia Federal, você deve entender Ministério aí, Ministério da Polícia Federal. E aí eu digo para vocês o seguinte, essa aqui é uma medida provisória, que ela foi convertida em lei, salvo engano, no dia 10 de julho, de 2018, né? E aí, professor, aonde que eu vou ter a certeza disso? É no regimento interno, tá? No novo regimento interno do Ministério da Segurança Pública, ainda não foi editado, mas brevemente deve ser editado, e eu acredito que essas atribuições deverão, seguindo aí o conceito das leis, né, seguindo aí o fluxo normal do entendimento e para o Ministério da Segurança Pública. Bacana? Então, ok, vamos lá, vamos de novo, só para fechar, porque o primeiro artigo aqui, ele é muito importante. Então, o primeiro artigo, resumindo, né, ele fala, instituições financeiras, olha só, vocês estão proibidas de funcionar, né, claro, se você trabalhar com numerário ou guarda de valores, né, guarda de valores, estão proibidos se vocês não tiverem o seu projeto de segurança aprovado pelo Ministério da Justiça, ok? Vem comigo. Pronto, professor. E agora, o parágrafo 1º do artigo 1º, qual que é o trabalho dele? O trabalho dele é muito simples. Ele vai o quê? Ele vai conceituar o que significa estabelecimento financeiro para a lei. Estabelecimento financeiro, né, ficou fácil, ou seja, faz parte do sistema financeiro, nada mais é do que aquelas empresas que têm o quê? A movimentação de dinheiro, né? Ou faz o quê? Fazem parte do sistema financeiro nacional. Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreende bancos oficiais, Banco do Brasil, tá certo? Privados, Bradesco, Itaú, Santander, caixas econômicas, hoje só temos a Caixa, né? Sociedades de crédito, são as financeiras, né? Financeiras aí que dão suporte aí, principalmente ao comércio, ao varejo, associações de poupança destinadas ali à casa própria, principalmente, né? Suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as
cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências. Ou seja, o parágrafo primeiro, ele vem tratar o quê? Quais são as entidades, estabelecimentos financeiros que terão que ter, tá, um parecer favorável de segurança, né? Vem comigo, tá? Parágrafo 2º. O que acontece? Então, qual que é o trabalho do artigo 1º? O artigo 1º falou, estabelecimento financeiro, para você funcionar, você vai ter que ter um plano de segurança aprovado, de acordo com as regras. Bacana. O parágrafo 2º é uma exceção. É uma exceção que foi concedida às cooperativas de crédito. Como assim, professor? As cooperativas de crédito, né? Entende-se o seguinte, você pega lá uma potência do banco, fazer propaganda aí, um banco que eu gosto muito, o Bradesco, né? Uma potência, né? Que é um conglomerado financeiro econômico gigantesco, né? E você pega aquela cooperativa singular de crédito dos pescadores lá do Rio Cuiabá, por exemplo, né? Nem sei se não deve existir, mas está lá, pequenininha. Então você não pode tratar este rigor todo de uma instituição consolidada com essa cooperativa. Então traz uma exceção. O Poder Executivo estabelecerá, considerando a reduzida circulação financeira, ou seja, a cooperativa ali não tem a movimentação de recursos como outra instituição, requisitos próprios de segurança para as cooperativas singulares de crédito e as suas dependências que contemplem, entre outros, os seguintes procedimentos. Então, é uma exceção reduzida, né? Uma exceção já no começo do parágrafo, fala reduzida. Por que tem que ter uma exceção? Porque essa cooperativa tem um valor financeiro reduzido em circulação. Quais os procedimentos? São 3. Primeiro procedimento, dispensar sistema de segurança para o estabelecimento de cooperativa singular de crédito que situe dentro de qualquer edificação que possua estrutura de segurança instalada em conforme com o artigo 2º desta lei. Então, está aí para vocês, né? Dispensar o sistema de segurança para o estabelecimento de cooperativa singular de crédito que se situe dentro de qualquer edificação que possua estrutura. Então, se você já está num prédio, tá, e esse prédio já tem uma estrutura de segurança, ela está o quê? Dispensada de ter sua norma de segurança nesse quesito. 2, vem comigo, né? Necessidade de elaboração e aprovação de apenas um único plano de segurança. Olha só, não é que a cooperativa não vai ter nenhum plano, ela vai ter apenas um plano de segurança, né? Por cooperativa singular de crédito, desde que detalhada a todas as suas dependências, ou seja, é um procedimento mais simplificado. E, finalmente, a dispensa de contratação de vigilância, caso isso inviabilize economicamente a existência do estabelecimento. Olha que coisa interessante, né? Todos os estabelecimentos financeiros, nós detalhando todos os instrumentos aqui da Lei 7.102, né? Ele diz que tem que ter o quê? O trabalho de um vigilante. Só que é o seguinte, o trabalho do vigilante, esse vigilante aqui, a gente vai ver as regras do vigilante no decorrer da aula, ele tem um custo, né? Se esse custo for maior que a operação da cooperativa, a lei, sabiamente, no seu parágrafo 2º, inciso 3º, o que ele tratou? Dispensa de contratação de vigilantes, no caso de inviabilize economicamente a existência do estabelecimento. Ou seja, o meio não pode ser maior do que o fim, né? Mas olha que detalhes, apenas se inviabilizar economicamente a existência do estabelecimento. E aí, professor, eu pergunto para você, se você fosse examinador, você cobraria esse assunto? Vem comigo, vamos fazer um treino aqui, rapidão, né? Polícia Federal, 2012, CESP, cargo de agente. Ainda que se instale em cidade interiorana e apresente reduzida circulação financeira, a cooperativa singular de crédito estará obrigada a contratar vigilantes, independentemente de que se provar que a contratação inviabilizará economicamente a manutenção do estabelecimento, né? E aí, professor, isso aqui, claro, é um assunto da Lei 7.102, de 83, que trata sobre estabelecimentos financeiros. O que eu disse para vocês? Nessa lei já começa no artigo 1º falando o seguinte, instituição, estabelecimento financeiro, para você funcionar, é claro, estabelecimento financeiro que tem movimentação de dinheiro ou guarda de valores. Para você funcionar,
você tem que ter um plano de segurança aprovado, não é isso? Ok. Claro, um plano de segurança custa dinheiro, tem valores. Aí, no parágrafo 2º do artigo 1º, ele coloca uma exceção exatamente para essas pessoas, né? Porque a cooperativa de crédito. Por que a cooperativa de crédito? Porque ela tem uma circulação reduzida de recursos, né? E traz o quê? 3 requisitos, né? E um deles é esse final aqui. O final ele fala, aqui que diz o texto aqui, ó, se provar que a contratação estará obrigada. Aqui está o erro, né? Por quê? Não é que ela estará obrigada. Lá no inciso 3º, ele fala que estará o quê? Dispensada. Ó. Dispensa de contratação de vigilantes, caso isso inviabilize economicamente a existência do estabelecimento. Ou seja, esta questão aqui ela está errada, né? Aí, aluno da LAC Concursos, com certeza, acertou essa questão aqui. Bacana? Vamos continuar. Ok, vamos lá. Parágrafo 3º, né? Os processos administrativos em curso no âmbito do Departamento da Polícia Federal observarão os requisitos próprios de segurança para as cooperativas singulares de crédito e as suas dependências, né? Olha aí, uma lei de 2008, né? Ou seja, essa atribuição da gestão da Lei 7.102 é de atribuição da Polícia Federal no âmbito lá do Ministério da Justiça. Agora, voltando um pouquinho no nosso assunto. Ó, professor, antes era a PF estava no Departamento da Polícia Federal, fazia parte da estrutura do Ministério da Justiça. A partir de 2018, o Departamento da Polícia Federal ela foi movida para o novo Ministério da Segurança Pública. Logo, né, vai levar consigo essa atribuição. O que está dizendo aqui no parágrafo 3º? Ó, esta exceção das cooperativas de crédito, tá? Terão requisitos próprios que serão regidos pela Polícia Federal, né? Os processos administrativos em curso no âmbito do Departamento de Polícia Federal observarão os requisitos próprios de segurança para as cooperativas singulares de crédito e as suas dependências, considerando que há uma movimentação reduzida de recursos, né? Pronto, né? E aí, professor? Pôs no bolso, agora a gente vai para o artigo 2º, né? Qual que é o trabalho do artigo 1º? Só para ter uma ajuda à memória, para a gente entender a cabeça do legislador, né? Então, o legislador, no artigo 1º, ele obrigou os estabelecimentos financeiros até o tal plano de segurança, né? Ok, fez uma exceção das cooperativas de crédito. Agora, olha que coisa interessante, já o artigo 2º, qual que vai ser o trabalho do artigo 2º? O artigo 2º da lei vai trazer o quê? Ó, o artigo 1º obrigou o cumprimento de normas de seguranças. Agora, as linhas gerais destas normas estarão aqui no artigo 2º. Ó. Então, o sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequadamente preparadas, assim chamadas de vigilantes, alarme capaz de permitir com segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo e pelo menos mais um dos seguintes dispositivos. Ou seja, ele traz aqui, né, o mínimo necessário para o sistema de segurança, né? Vem comigo. Ó, primeiro, inclui pessoas adequadamente preparadas, assim chamada de vigilantes, né? Então, 1, vigilantes, né? 2, ó, alarme capaz de permitir com segurança. Permitir o quê? A comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, ou empresa de vigilância e o órgão policial mais próximo, e pelo menos mais um dos seguintes, né? Qual, professor? Mais 2, né? Equipamentos elétricos, eletrônicos, né? De filmagens que possibilite a identificação dos assaltantes. Mais 3, né? Artefatos que retardem a ação de criminosos, permitindo a sua perseguição, identificação ou captura, e a cabine blindada com a permanente e ininterrupta de um vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento, né? Essa cabine blindada aqui
Eu acho que, com certeza, todos os nossos queridos alunos aqui já se depararam em uma instituição financeira, um banco, e você vê lá um policial numa cabine, né? Aí, professor, os estabelecimentos financeiros, eles são obrigados a ter todos esses dispositivos? Não. Ele tem que ter esses dois aqui do caput do artigo 2º, né? E os dois aqui do caput do artigo 2º, e eles deverão ter o seguinte: ou pelo menos mais um desses três. Agora, se ele quiser ter esses três requisitos, não tem problema nenhum. Bacana? Então, o artigo 2º, ele trata o quê? O mínimo necessário para os estabelecimentos financeiros, né? Adotar na medida de segurança. Para que tudo isso, gente? Tudo isso aí, por quê? Porque é uma instituição visada, porque trabalha com dinheiro, né? E aí, professor? Aí nós temos o acréscimo de mais um artigo, que é o 2A, né? Inclusive, esse acréscimo aqui do 2A, ela foi incluída agora, ó, recentemente, em 2018. Né? O que acontece? Gente, o crime evolui. Né? O crime evolui. Então, essa lei trata o quê? Sobre norma de segurança em estabelecimentos financeiros. Nos últimos anos, que é sabido por todos, nós sabemos que houve um aumento na criminalidade no tocante à modalidade arrombamento de caixas eletrônicos, não é isso? Claro. Aí o que acontece? O legislador, o Congresso Nacional, a sociedade tem que se mobilizar, né? O que aconteceu? O legislador, sabiamente, né, falou assim: nossa, nós vamos ter que pegar a Lei 7.112 e fazer um upgrade nessa lei. Nós temos que criar um dispositivo exclusivo para caixas eletrônicos, né? Porque ali está sendo o foco do crime, né? E agora, todas as instituições financeiras que operem com caixa eletrônico obrigatoriamente terão que adotar medidas adicionais de segurança. Aí eu pergunto, quais são as medidas adicionais de segurança no tocante aos caixas eletrônicos? Está aqui no artigo 2A. As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que coloquem à disposição do público caixas eletrônicos, são obrigadas, atenção, são obrigadas a instalar equipamentos que inutilizem as cédulas. Olha aí, ó. Equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das máquinas em caso de arrombamento, movimento brusco ou alta temperatura, né? Então o cara está aquecendo lá o caixa eletrônico. Então ele vai ter que ter um equipamento, e esse equipamento é uma bomba relógio que vai o quê? Inutilizar as cédulas, o dinheiro que está ali, né? Então 3, ó, movimento brusco, o cara pegou o caixa eletrônico, pegou um guindaste, e levou, né? O movimento brusco também tem que ter o quê? Ou explosão, alguma coisa, né? Ou arrombamento, ou seja, é o equipamento aqui de quê? É um dispositivo de segurança, né? Professor, quais são esses dispositivos? Vem comigo para o primeiro. Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, as instituições financeiras poderão utilizar-se de qualquer tipo de tecnologia existente para inutilizar as cédulas de moeda corrente depositadas no interior de seus caixas eletrônicos, tais como. Ou seja, a ideia é, cara, se você vai cometer o crime aqui no caixa eletrônico, ele tem um dispositivo de segurança que vai frustrar a sua ação. Com isso, o quê? Para desinibir o sujeito de fazer isso, né? O que pode ser esse dispositivo que vai inutilizar? Ó, tinta especial colorida. Então, aquele dinheiro que é pintadinho, que eu já vi alguma coisa, ele está inutilizado pelas regras do Banco Central, né? Pó químico, né? Ele pode corroer o dinheiro. Ácidos insolventes, né? Pirotecnia, né? Fogos, né? Desde que não coloquem em perigo os usuários e os funcionários que utilizam os caixas eletrônicos, uma pequena explosão, né, com o item 4, né, 5, qualquer outra substância, desde que não coloquem em perigo os usuários dos caixas eletrônicos. Então, sabiamente o legislador, sabendo dessa nova modalidade do crime aí, em constante crescimento, falou, ó, nós vamos matar o mal pela raiz. E claro que jogou peteca para quem? Para instituições financeiras. Ó, instituições financeiras, vocês são obrigadas a terem esses dispositivos de inutilização de cédulas, né? Bacana. Só que acontece o seguinte, né? Que o mundo do crime aí, os caras evoluem cada vez mais, né? Rápido, né? Rapidamente, né? Parágrafo 2º. Será obrigatória a instalação de placa de alerta, ó, placa de alerta, uma placa visual, igual placa de trânsito, que deverá ser afixada de forma visível
no caixa eletrônico, bem como na entrada da instituição bancária que possui caixa eletrônico em seu interior, informando a existência do referido dispositivo e o seu funcionamento, né? Ou seja, ele quer avisar o bandido, ó, não faça isso porque aqui tem um dispositivo que vai inutilizar a cédula, né? O descumprimento do disposto acima sujeitará instituições financeiras infratoras às penalidades previstas no artigo 7º, né? Professor, quais são as penalidades do artigo 7º? Lógico, a gente vai estudar o artigo 7º, advertência, multa, interdição e assim por diante, né? Ou seja, é obrigado, se não cumprir, ela será penalizada, né? E, finalmente, o parágrafo 4º aí do artigo 2A, que é o dispositivo lá de inutilização das cédulas no caixa eletrônico, ele faz uma regra de transição para a aplicabilidade dessa lei. Por quê? Porque vai gerar custo, né? Ó, as exigências previstas neste artigo poderão ser implantadas pelas instituições financeiras de maneira gradativa. Ó, é obrigada, mas pode implantar de maneira gradativa, atingindo-se, no mínimo, os seguintes percentuais a partir da entrada em vigor dessa lei. Tá? Então, vamos lá. Nos municípios com até 50 mil habitantes, em 9 meses, e os outros 50 em 18 meses. Então, em 9 meses, tem que ser 50%, tá? E os outros, em 18 meses, os outros 50%. 2. Nos municípios de 50 até 500 mil habitantes, 100% em até 24 meses. Então, olha, gente, atenção, cara, examinador adora número, cara. Então, olha lá, município de 50 a 100 mil, até 50 mil habitantes, 9 meses, 50, tá? 50%. Os outros 50 em 18 meses. Município de 500 mil de 50 mil a 500 mil, 100% em 24 meses. Nos municípios com mais de 500 mil, 100% até em 36 meses. Cara, faz um esqueminha disso aqui, coloque no seu caderno, porque é potencial questão de prova, ok? Bacana, fechamos aqui o artigo 2º, né? Então, o artigo 2º, ele tratou de caixas eletrônicas. Fazendo uma ajuda à memória da lei, para ajudar a fixar, o artigo 1º, ele falou sobre o quê? Estabelecimentos financeiros, né? Bacana que são obrigados o quê? Ter um procedimento de segurança especial, dada a natureza. Ok, fechou, né? E aí, professor? Essa lei trata de 3 assuntos, já falamos. Normas de segurança de estabelecimento financeiro, está pago, expliquei o grosso para vocês, e claro que tem algumas coisinhas no decorrer da aula a gente vai falar. E mais 2 coisas, fala de quê? De serviço de vigilância e fala de transporte de valores, que a gente por hora começa. Então, artigo 3º, vem comigo, né? A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados. Então, serviços de vigilância e transporte de valores. Professor, pelo amor de Deus, o que é o tal de ostensiva, né? Já ouviu falar em policiamento ostensivo? Ostensivo é o seguinte, aquele preventivo, visual. Então é o seguinte, quando um policial devidamente fardado, ele está andando em praça pública, ele está fazendo o quê? Um policiamento ostensivo, ou seja, a presença do policial devidamente identificado vai o quê? Afastar, vai inibir aquela prática criminosa. Então o vigilante, atenção, é o quê? Uma vigilância ostensiva, então ele tem que estar devidamente fardado, não pode ser a paisana, por exemplo, tem que estar devidamente fardado, para quê? Para que a presença dele, as pessoas saibam do trabalho dele e da existência dele na tentativa de inibir o crime, né? É diferença de tá? Vigilância ostensiva, ok? E transporte de valores. Serão executados, né? Quem que pode executar? O artigo 3º, ele está informando, né, para a sociedade que o serviço de vigilância e transporte de valores serão executados por apenas 2 pessoas, né? Só 2 blocos de pessoas. Primeiro, que 99% dos casos, é o item 1, por empresa especializada contratada. Então, uma empresa especializada contratada, não é qualquer empresa, tem que ser uma empresa que tenha no seu objeto social a vigilância ostensiva e o transporte de valores. Então, por empresa especializada, né? Professor, quem mais pode executar esse serviço? A própria empresa, né? A própria empresa que tem guarda de valores, né? Ou seja, pelo próprio estabelecimento financeiro. Então, vamos supor que um banco qualquer
ele analise aí que o custo com vigilância está muito alto. Eles são obrigados a fazer isso. A lei está obrigando a ter vigilância. Tá? O que ele faz? Não, eu vou criar dentro do banco o departamento de segurança corporativo. Tá? Então pode, claro que pode. Só que o banco ele deverá ter todos os requisitos de aprovação idênticos à empresa especializada. Daí eu não sei se ele vai ter, se vai compensar para o cara, né? Ó, pelo próprio estabelecimento financeiro. Tá? Não é autorizado. Tem requisitos, desde que, marquem-se desde que, né? Organizado e preparado para tal fim, com pessoal próprio, aprovado em curso de formação de vigilante, autorizado pelo Ministério da Justiça e cujo sistema de segurança tenha parecer favorável à sua aprovação emitido pelo Ministério da Justiça. Ou seja, ele vai ter que seguir os mesmos requisitos da empresa autorizada, daí eu não sei se compensa, né? Vem comigo, parágrafo único. Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desempenhado pelas polícias militares a critério do governo da respectiva unidade da federação. Professor, o que é isso aí? Um banco estadual. Tá? Então, um banco estadual, ele tem três opções. No caso, ele é obrigado a ter serviço de segurança, senão não é permitido o seu funcionamento. Já explicamos isso para você. Então, o banco estadual, ele pode, primeiro, item 1, empresa especializada. 2, ele mesmo fazer a segurança com recursos próprios, né? Só que tem que ter o desde que todos aqueles requisitos. Ou, tá, por autorização e interesse do governador, ele pode fazer o seguinte, um convênio com a Polícia Militar e a Polícia Militar fazer esse serviço de vigilância, né? Então, é uma exceção. E aí, professor? Cara, exceção, você sabe que examinador adora exceção. Será que isso cai em concurso? Vem comigo, vamos fazer um treino. PF 2013, CESP, cargo de escrivão. Em estabelecimentos financeiros estaduais, a Polícia Militar poderá exercer o serviço de vigilância ostensiva, desde que autorizada pelo governador estadual. E aí, professor? Sim, isso aqui é um dispositivo previsto na Lei 7.102, de 83, no seu artigo 3º, parágrafo único, é uma exceção. Então, as instituições financeiras estaduais, né? Ou seja, que pertence ao próprio Estado, pode ser feito um convênio e a PM aí fazer a vigilância ostensiva. Particularmente, eu acho que isso não é função da PM, mas está na legislação. Ok? Então, autoriza a PM a fazer isso. Ou seja, gabarito correto. PF, CESP, 2014, agente administrativo. Os estabelecimentos financeiros estão autorizados a organizar e executar seus próprios serviços de vigilância ostensiva e transporte de valores, tá? Desde que os sistemas de segurança empregados em tais atividades sejam auditadas anualmente por empresas especializadas, né? E aí, professor? E aí o seguinte, o aluno que faz essa questão no automático marcou como correta, mas está errado, né? O que acontece? Então, o serviço de vigilância e transporte de valores está regulamentado na Lei 7.102 de 83, lá no seu artigo 3º. Lá no seu artigo 3º ele fala, quem que pode fazer isso? Empresas especializadas, ok. Ou os próprios estabelecimentos financeiros. Aí vem um tal de desde que. Aquele desde que é o seguinte, todos os demais requisitos de habilitação para as empresas especializadas, os estabelecimentos financeiros deverão cumprir. Ou seja, não tem nada a ver que esse negócio auditadas, entendeu? Por empresas especializadas, né? Nós veremos mais adiante da lei, né, que diz o seguinte, que a licença de funcionamento dessas empresas deverão ser renovadas a todo ano. Renovadas todo ano é diferente de serem auditadas anualmente por empresas especializadas. Logo, este gabarito está errado, né? Aí, aluno que fez essa questão aí no automático, teve tudo para errar essa questão. Bacana? Gabarito errado. Vamos lá, artigo 4º, né? O artigo 4º a gente vai tratar mais sobre o transporte numerário. Vem comigo. O transporte numerário, né,
em montante superior a 20 mil UFIR para o suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros será obrigatoriamente efetuado em veículo especial da própria instituição de empresa especializada, né? E aí, professor? E aí eu vou ter que passar para vocês um pouco do meu conhecimento do sistema financeiro. Como sou professor de conhecimentos bancários, né? Eu tenho bastante conforto em estar explicando isso para vocês. Vem comigo. Então, o transporte numerário em montante superior a 20 mil UFIR. Professor, o que é essa UFIR? Primeira coisa, a UFIR foi extinta. Ela foi extinta. O que é UFIR? É a unidade de referência. Tá? Professor, então a unidade de referência ela foi extinta. Foi extinta, salvo engano, em 2011. Tá? Professor, unidade de referência. Então é o seguinte, o que está falando? Que transporte de valores acima de 20 mil, ou FIRs, tem que ser efetuado em veículo especial, ó, tá? Da própria instituição ou empresa especializada. Aí. Transportar valores, ou seja, está prestando... Isso aqui é o quê? Uma medida de segurança para a sociedade. E agora, professor, qual que é o valor, né? O que acontece? O que era o FIR? O FIR foi uma unidade de referência que foi criada na transição do Plano Real. Tá? Então foi criado o plano, nós tínhamos em 94, 93, né? Foi criada a unidade de referência. Então nós tínhamos o Cruzeiro Novo, né? E aí tinha a unidade de referência, né? Então é o seguinte, ela fazia todos os dias, nós tínhamos o quê? Uma conversão aí dessa unidade de referência para aí chegar no Plano Real. Por isso que o Plano Real deu certo. A partir do momento que houve implantação do Plano Real, a unidade de referência perdeu aí a sua o RV, né, tinha a famosa tabela URV, perdeu aí a necessidade de existir. Então não temos mais o RV. Então nesse sentido aqui, o conselho que eu passo para vocês, aonde você lê o FIR nessa lei, você pode colocar reais. Então é o seguinte, o transporte numerário em montante superior a 20 mil reais, tá? Para o suprimento ou recolhimento do movimento diário dos estabelecimentos financeiros será obrigatoriamente efetuado em transporte especial, que são aqueles carros blindados, né? Professor, a especificação desse carro blindado. Existe uma portaria aí específica definindo aí a especificação desse transporte, não há necessidade da gente pegar. Então você tem que saber que é um transporte especial. Qual que é o valor? Acima de 20 mil do suprimento diário, né? Artigo 5º. O transporte numerário entre 7 mil e 20 mil UFIRs poderá ser efetuado em veículo comum, com a presença de 2 vigilantes. Olha aí, uma exceção bacana e boa de ser cobrada em prova de concurso, né? Então é o seguinte, superior a 20 mil, há necessidade de um veículo especial, ok? De 7 mil a 20 mil, você pode ser feito em carro comum, mas você tem que ter a presença de 2 vigilantes, né? Oh, boa questão de concurso, né? Vamos lá, artigo número 6º, né? Além das atribuições previstas no artigo 20, compete ao Ministério da Justiça, né? Professor, além das atribuições do artigo 20, o artigo 20, ele vai definir as competências e atribuições do Ministério da Justiça em relação a estabelecimento de normas, vigilância e transporte de valores. Por exemplo, definição de uniformes, de vigilante, assim, por várias competências. Ou seja, nós temos outras competências além do artigo 20. Então, se você for estudar competências na lei, você tem que ler o artigo 20 e mais o artigo 6º, né? Primeiro, fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei. Então, temos aí a atribuição de fiscalização. 2, encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio cumprimento desta lei pelo estabelecimento financeiro, a autoridade que autoriza o seu funcionamento. 3, aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas em lei, né? E parágrafo único, para execução da competência prevista no inciso 1, que é fiscalizar os estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento desta lei, o Ministério da Justiça poderá celebrar convênio
com as secretarias de segurança pública dos respectivos estados e do Distrito Federal. Então está aí para vocês as atribuições, né, que é fiscalizar os estabelecimentos, lembrando que a lei deu a possibilidade dessa fiscalização ser descentralizada nos estados, encaminhar parecer conclusivo quanto ao prévio cumprimento da lei, ok? E aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades previstas nessa lei. Professor, quais as penalidades? Exatamente no artigo 7º, né? Professor, algum estabelecimento financeiro não está cumprindo, tá? Não está cumprindo essa lei. E aí? E aí ele vai estar sujeito ao rigor do artigo 7º, que são das penalidades, né? O estabelecimento financeiro que infringir disposição desta lei ficará sujeito às seguintes penalidades. Olha só, conforme a gravidade da infração, elevando-se em conta a reincidência e a condição econômica do infrator, ou seja, as condicionantes da aplicação da pena. São 3: gravidade da infração, tá? Reincidência e condição econômica do infrator. Professor, quais são as penalidades? Primeira penalidade, né? A penalidade de advertência. Segunda penalidade, multa de 20 mil UFIRs, né? Multa de 20 mil UFIRs. E, finalmente, a terceira penalidade, que é a interdição do estabelecimento. Essa é a mais dura, né? É claro, para a autoridade competente estar aplicando essa penalidade, ele vai ter que considerar a gravidade da infração. É coisa leve, dá uma advertência para ele. Ah, é reincidente nisso, cara, multa, né? E a capacidade, a condição econômica do infrator, para você ver o valor da multa, até chegar na interdição do estabelecimento. Então está aqui para vocês aqui o artigo 7º, fala das penalidades, atenção, penalidades essas aplicadas no produto estabelecimento financeiro. Esta lei trata de 3 assuntos: estabelecimento financeiro, serviços de vigilância e transporte de valores. Essas penalidades em relação ao produto, normas de segurança obrigatórias para os estabelecimentos financeiros, né? Vem comigo, vamos lá. E aí, professor? Gente, olha só, tá? Nós estamos tratando de um produto bastante específico, estabelecimentos financeiros, né? O que acontece? Claro que existe o risco na atividade empresarial. E uma das possibilidades que não só as empresas, mas as pessoas, ou seja, qualquer um pode ter para diminuir o seu risco em determinadas diversas situações, é você fazer um contrato de seguro, né? Quando você faz um contrato de seguro, você está dividindo o seu risco, não é isso? Então, o que diz aqui? Olha só, o legislador sabiamente trouxe aí, né, um requisito para a apólice de seguros, né? Nenhuma sociedade seguradora poderá emitir em favor de estabelecimentos financeiros apólice de seguros que inclua cobertura garantindo riscos de roubo e furto qualificado de numerário e outros valores, sem comprovação de cumprimento pelo segurado das exigências previstas na lei. Ou seja, se uma instituição financeira quiser fazer um seguro, ela trabalha com numerário, tá? Um seguro contra um risco de roubo ou furto qualificado, tá? Ela não pode fazer, ela vai ter que apresentar à seguradora o quê? A comprovação do cumprimento dessas leis, né? Ou seja, está prezando aí a segurança de todos, porque o cara pode ficar tranquilo, né? Ah, eu não vou fazer essas normas de segurança nada, tá? Eu vou fazer um seguro mais barato e pronto, vai lá, você paga um valorzinho por mês. Opa, quer dar uma desperto, né? O legislador falou, não, aqui você não vai dar uma desperto, tá? Aqui é o seguinte, para você fazer a seguradora, ele está lá querendo fazer o seguro. O que ele faz, né? Ele fala o seguinte, olha, eu sou seguradora, que banco você quer? Então me dá aí a sua carta aí de parecer favorável de norma de segurança. Não apresentou, não faz o seguro. Parágrafo único, ele vai falar do resseguro, que é o seguro do seguro. As apólices com infringência no disposto neste artigo não terão cobertura de resseguros pelo IRB, que é o Instituto Resseguros do Brasil. Não entendi nada, professor, eu explico para vocês. O parágrafo único é uma punição para a seguradora que faz o seguro sem o cumprimento das normas de segurança. Vou explicar de novo. O parágrafo único é uma punição
para as seguradoras que descumprem o artigo 8º, o seu caput, ou seja, que emitem a pólice de seguro. O que é o tal do resseguro, professor? É o seguinte, né? É o seguinte. O resseguro é o seguinte, você tem lá, você é uma seguradora, você tem lá uma pólice de 100 milhões de reais, né? Então você faz lá uma pólice de 100 milhões de reais, vamos supor que o cara paga aí 500 mil por essa pólice, né? Então, um ano, você vai proteger lá um patrimônio do cara de 100 milhões de reais, olha, 100 milhões de reais, tá? Então, você cobra lá 500 mil reais por ano para proteger isso. Aí, o que a seguradora faz? Puta, se acontecer alguma coisa, eu vou ter que pagar 100 milhões de reais, não é isso? Então, o que acontece? Existe um mecanismo no sistema financeiro nacional, um subproduto seguros, que é o seguinte, que essa seguradora, ela pode fazer um seguro dessa pólice de 100 milhões de reais. Então, ela pode fazer um seguro do seguro, no sentido de quê? De diminuir o seu risco em relação, caso aconteça alguma coisa, é claro que ele vai pagar alguma coisa para o IRB. Ou seja, as empresas que não cumprirem o item superior, elas estão aí proibidas de fazer um resseguro, né? Bacana a punição, né? O cara que fez isso aqui é bem bolado, o cara conhece, né? Artigo 9º. Ainda do seguro, né? O que diz o artigo 9º? Poxa, o artigo 8º, ele falou, cara, se você não segue as normas de segurança, você não pode fazer seguro. E se fizer, você não pode fazer o resseguro. Agora, o artigo 9º é o seguinte, ele vai o quê? Ele vai beneficiar a instituição financeira, o estabelecimento financeiro, que cumpre certinho com as regras. Ora, são várias regras, a gente viu lá alarme, não sei o quê, cabine blindada, câmeras, tudo isso é custo, vigilante, tudo isso é custo, não é custo? Falou, olha, já que você tem, né, todo o aparato de segurança constituído de acordo com as regras, instituição financeira, aliás, seguradora, você vai ser obrigado a conceder um desconto para essa instituição. Faz sentido? Faz. Mas sempre na cobertura de quê? De roubo, seguros contra roubo e furto qualificados de estabelecimentos financeiros, serão concedidos descontos sobre os prêmios, ou seja, o valor do seguro que paga, né, aos segurados que possuírem, além dos requisitos mínimos de segurança, outros meios de proteção previstos nessa lei na forma de seu regulamento. Olha que coisa interessante. Então, as seguradoras são obrigadas a conceder um desconto, né, no prêmio, né? As empresas que cumprem essas regras, outros meios, tá? Além, ou seja, o necessário, mais alguma coisa ele vai ter um prêmio, né? Então tá aí para a galera. Por quê, professor? Porque é o seguinte, o risco vai diminuir. Quanto mais dispositivos de segurança você aplica no estabelecimento, pode ter certeza que mais diminui o que? A probabilidade de ocorrer o ilícito aí, né? 10. São considerados como segurança privada, tá, as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de, né? E agora, professor? Agora a gente vai começar a detalhar outra parte da lei. Tá? A primeira parte da lei, nós tratamos muito sobre o quê? A segurança nos estabelecimentos financeiros. Tá? Agora, professor. Agora ele vai tratar de outro serviço prestado pelas empresas especializadas de segurança, que é chamada aqui de segurança privada. Tá? Então, a segurança privada, tá? Pode anotar isso aí, que eu acho isso aqui importante, e nós temos 3 produtos bem distintos, né? Então, segurança privada, a gente vai ter o primeiro produto, que vai ser a vigilância patrimonial, tá? O segundo produto, a segurança pessoal, e o terceiro, que vai ser o transporte de valores. Isso que está previsto no inciso 1 e 2, né? Vamos lá, o que é a segurança privada? Tem que saber proceder à vigilância patrimonial. O que é vigilância patrimonial? Proteger o patrimônio, né, das instituições financeiras e de outros estabelecimentos. Ou seja, a vigilância patrimonial não é apenas aqui as instituições financeiras. Nesse momento aqui, a lei começa a ampliar o seu leque de atuação, e outros estabelecimentos, né? O seu comércio pode estar contratando aí uma vigilância patrimonial, tá? Públicos ou privados, ou seja, o setor público também pode contratar, bem como a segurança pessoal das pessoas físicas, né? Então, empresa de segurança privada, ele pode fornecer a vigilância patrimonial para proteger o patrimônio de qualquer um, bem público ou privado, né?
ou a segurança de pessoas físicas, né? E o segundo item diz respeito ao que? O transporte de valores, né? Realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga, escolta, por exemplo, é outro serviço. Ou seja, resumindo, o artigo 10, coloque na cabeça, faça um esqueminha, segurança privada, vigilância patrimonial, segurança das pessoas e transporte de valores, basicamente, tá? Vamos lá, parágrafo 1º. Os serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executados por uma mesma empresa. Olha aqui, isso já foi cobrado em concurso público, gente. Ó, os serviços de vigilância é um produto, tá? E transporte de valores poderão ser executados por uma mesma empresa, ou seja, um mesmo CNPJ, uma empresa de segurança privada. Então, uma empresa de segurança privada, ele pode fazer qualquer coisa, né? Ele pode fazer a vigilância patrimonial, segurança de pessoas, ou pode fazer também o transporte de valores. Não precisa ter outra empresa, né? Bacana, porque ele vai se especializar nesse produto, né? Professor, parágrafo 2º. Qual que é o trabalho do parágrafo 2º, né? Eu disse que o conceito de segurança privada, não é isso? Que basicamente era, olha só, basicamente era vigilância patrimonial, segurança pessoal e, finalmente, transporte de valores. O parágrafo 2º ele vai ampliar um pouquinho esse rol. As empresas especializadas em prestação de serviço de segurança, vigilância, transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas, além das hipóteses previstas nos incisos do caput 1 e 2 deste artigo, poderão se prestar aos serviços das atividades de segurança privada das pessoas, estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e residenciais a entidades sem fins lucrativos e órgãos e empresas públicas, ou seja, houve uma ampliação do rol da competência do conceito de segurança privada, né? Parágrafo 3º. O que diz o parágrafo 3º? O parágrafo 3º, na minha opinião, nem precisava constar na lei, porque isso aqui já é óbvio, né? O que ele vai falar é o seguinte: essas empresas especializadas de segurança, ó, serão regidas por esta lei, claro, a lei, né? Pelos regulamentos delas decorrentes, óbvio, né? Pelas disposições da lei civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as empresas definidas no parágrafo anterior, com certeza, né? As empresas que têm objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e de transporte de valores. Parou. Professor, o que eles estão falando aqui, né? A gente viu lá atrás, tá? Lá atrás, no artigo 2º, que quem que pode fazer esse serviço de serviço lá de segurança, né? Empresas especializadas ou a própria empresa não financeira, tá? A própria empresa financeira pode fazer isso. Lembra que eu falei para vocês? Aí o Bradesco, tal. O que acontece aqui? Ó, que utilizem pessoal quanto funcional próprio para a execução dessas atividades ficam obrigadas ao cumprimento do disposto nesta lei e as demais legislações pertinentes. Ou seja, se você tem uma unidade própria de vigilância na sua empresa, você tem que seguir essas regras. Então, o parágrafo 3º, o parágrafo 4º, na minha opinião, nem precisava dizer, que já está contemplado aí no decorrer da lei. Mas vamos para frente, né? Vamos lá. Artigo 11. Né? O que diz o artigo 11? O artigo 11, o 12 e o 13, tá? Vão tratar do quê? Da constituição dessas empresas, né? Então, artigo 11, olha só, a propriedade. O que é propriedade? Quem que é o dono da empresa? E a administração. Quem que é a administração? Quem faz os atos de gestão, né? Pode ser a mesma pessoa, podem ser pessoas diferentes. Das empresas especializadas que vierem a se constituir, são vedadas a estrangeiros, ou seja, uma proteção aí. Então, estrangeiro não pode ser dono, tá, de empresas especializadas de segurança privada, e estrangeiros não podem exercer a gestão, a gerência dessas empresas, também é vedada segundo o artigo 11. O artigo 12, ainda sobre a Constituição, os diretores e demais empregados das empresas especializadas não poderão ter antecedentes criminais registrados. Claro, né? Qual que é o produto aqui? O produto é segurança privada, né? Não é segurança pública, porque segurança pública é exercida pelo poder público, né? Pelas polícias, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, demais polícias e assim por diante, né? Isso é segurança pública, que é segurança privada. Então,
quem está no ramo de segurança privada, os diretores e os empregados, né, não só o vigilante, todo mundo, não poderão ter antecedentes criminais registrados, né? A lei é clara. Artigo 13, né? Ele diz respeito também à Constituição, um requisito especial. O capital integralizado das empresas especializadas não pode ser inferior a 100 mil FIRs, né? Professor, o que é o capital integralizado, né? Então é o seguinte, você já tem que entrar, colocar 100 mil reais na empresa, não pode ter a integralizar. Então você tem que ter, por que isso? Pela responsabilidade civil dos sócios, né? Então tem que ter capital integralizado, ou seja, você pode colocar lá, constituir uma empresa de segurança num capital de 200 mil, né? 200 mil, o que é integralizar? No ato da abertura você tem que colocar o dinheiro, ou seja, 100 mil, aí nós temos a contabilidade, que pode ser em dinheiro, pode ser bens e assim por diante. Então, a integralizado já tem que entrar com um patrimônio real de 100 mil, ok? 100 mil reais, isso que diz aí o parágrafo, artigo 13, né? 14, né? São condições essenciais para que empresas especializadas operem nos estados, territórios e no DF. Ou seja, o que está acontecendo aqui? É claro que as empresas elas vão, tá certo? Elas vão estar operando nos estados, né? Então é o seguinte, são dois requisitos importantes para abrirem o seu funcionamento. Primeiro, autorização conforme concedida o artigo 20. Essa autorização vai ser expedida pelo Ministério competente, você está apto a autorizar. Além dessa autorização, você tem que cumprir um outro requisito que é no âmbito estadual, que é o requisito da comunicação. Você tem que comunicar à Secretaria de Segurança Pública do respectivo estado, do território ou do Distrito Federal que você está operando. Professor, por que isso, professor? Isso aqui é muito legal, cara, né? Olha só, né? Autorização para funcionamento. Por que você tem que fazer isso, né, gente? Por quê? Porque essa empresa de segurança pública, de segurança, né? Aliás, essa empresa de segurança aqui, por exemplo, ela tem armamento, ela tem revólveres, ela tem revólver, tem armamento, tem munição, ou seja, então as forças de segurança têm que saber da sua existência. Então isso aqui diz a obrigatoriedade do artigo 14, né? Artigo 5º, 15º, é muito legal esse artigo 15º, né? Aliás, o artigo 5º, que ele vai tratar da pessoa do vigilante, né? Ou seja, se a gente for analisar, né? Olha só, nós estamos estudando o quê? Segurança de estabelecimentos financeiros, serviço de vigilante e transporte de valores. Gente, qual que é o profissional que opera esses produtos? É o vigilante, né? É claro que o legislador, sabiamente, ele vai tratar de requisitos e situações específicas para o vigilante, uma profissão importantíssima, principalmente num país como o nosso, que nós temos uma sensação de segurança muito grande. Vem comigo. Artigo 5º, 15º. Vigilante, para os efeitos desta lei, é o empregado contratado para a execução das atividades definidas no inciso 1 e 2 do caput e parágrafos 2, 3º e 4º do artigo 10. Ou seja, quais atividades do vigilante? Resumindo para você, segurança privada, vigilância patrimonial, segurança pessoal, transporte de valores ou escolta de alguma carga, né? Então isso aí é o papel e atribuição do vigilante, né? E agora, professor, agora a gente vai falar bastante sobre essa profissão, né? Olha só, qualquer um pode ser vigilante? Sim, desde que cumpra os requisitos previstos no artigo 16. Quais são esses requisitos? Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos. 1. Ser brasileiro. Olha que coisa interessante. Esse ser brasileiro, ele não deixou claro que é nato ou naturalizado, né? Então pode ser qualquer um dos dois. Ter idade mínima de 21 anos. Ter instrução correspondente à 4ª série do primário. Pegou leve a lei, né? Mas só que essa lei é de 83, né? Onde o nosso sistema de educação era bastante precário, né? 4. Ter sido aprovado em curso de formação. Olha que importante. Para o cara exercer a profissão de vigilante, ele tem que ser aprovado no curso de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos dessa lei, ter sido aprovado um exame de saúde física, mental e psicotécnico, tá?
não ter antecedentes criminais registrados e, finalmente, último requisito, estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Ou seja, esses são os requisitos para o exercício da profissão aí vigilante. Professor, tem um parágrafo único? Tem um parágrafo único que é uma regra de transição. O requisito previsto no inciso 3, que é instrução mínima até a 4ª série do primeiro grau, né, que é o ensino fundamental hoje. Deste artigo, não se aplica aos vigilantes admitidos até a publicação da presente lei. Ou seja, essa lei aqui ela é de 83. Tá? Então, o que ela está falando? Antes de 83, nós tínhamos vigilantes que não tinham, tá? Não tinham aí a 4ª série do primário. Então, ela falou que não vai se aplicar o cara que já era vigilante, é só para os novos. Né? 17, né? Falando ainda do vigilante. Olha só, o exercício da profissão de vigilante requer prévio registro no Departamento da Polícia Federal, que se fará após a apresentação dos documentos comprobatórios das situações enumeradas no artigo 16. Então, o que o cara faz, gente? O cara vai fazer o seguinte, tá? Primeiro, ele vai cumprir os 6 requisitos do artigo 16. Curso, formação, escolaridade, idade, não sei, todos aqueles lá, né? Depois disso, ele tem que comparecer ao departamento da PF e solicitar o seu registro à carteirinha de vigilante, né? O vigilante usará uniforme somente quando em serviço efetivo. Questão de prova, gente, ó, somente em efetivo exercício. Então, ele não pode ficar desfilando com uniforme de vigilante, né? Até para a sua própria segurança, né? O mundo do crime está aí. Então, não pode. Então, ele tem que estar devidamente uniformizado, eu já ia falar fardado, né? Devidamente uniformizado, somente no seu efetivo exercício. Tá? Então, ele só pode exercer a função de vigilante com o seu uniforme. Lembrando que é vigilância ostensiva, né? Tem que mostrar que ele tem que mostrar que ele está exercendo aquela função de vigilância, né? Artigo 19. É assegurado ao vigilante. Ou seja, o artigo 19 vai trazer algumas prerrogativas, alguns benefícios ao vigilante, que são, primeiro, uniforme especial, as expensas da empresa aqui a vincular, ou seja, o fornecimento do uniforme tem que ser aí, tá certo? Tem que ser custeado pela empresa. Segundo benefício, porte de arma quando em serviço. Olha aí, outra prerrogativa. É claro que lá naquele curso de formação ele tem aí habilitações de armas, com certeza. Então, porte de arma, né? Quando em serviço, né? Então, porte de arma quando em serviço. Prisão especial, quando em ato decorrente do serviço. E, finalmente, último requisito, seguro de vida em grupo, feito pela seguradora pela empresa empregadora. Então, seguro de vida. Então, vamos lá. Uniforme especial, porte de arma, prisão especial e seguro de vida em grupo. Bacana? Então, esses aqui são os requisitos. Vamos lá. Está acabando, vem comigo. 20. O que diz o artigo 20? Professor, o artigo 20 você já falou dele. Claro que eu falei dele. O artigo 20 é aquele artigo que a gente falou que são das competências e atribuições do Ministério Gestor da Lei. Que, no caso, a lei falou que é o Ministério da Justiça, mas já está, com certeza, aí, Ministério da Segurança Pública, né? Vamos lá. Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão competente, Polícia Federal, ou mediante convênio da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Primeiro, o que cabe ao Ministério? Vamos lá. Primeira atribuição, conceder autorização para funcionamento de quem? Das empresas especializadas em serviço de vigilância. Então, o que acontece? Uma nova empresa especializada em segurança, ela vai ter que passar pelo protocolo e o crivo do Ministério para ela funcionar, senão ela não pode, né? É diferente, né? Se você tem uma empresa lá de alimentação, você vai direto na junta, Receita Federal e pronto. Aqui é o requisito adicional. B. Das empresas especializadas em transporte de valores. Dos cursos de formação de vigilantes, nós temos empresas especializadas em curso de formação de vigilantes. Então, isso aqui é conceder autorização. 2.
Fiscalizar as empresas e os cursos mencionados no inciso anterior. A atividade fiscalizatória. Aplicar às empresas e aos cursos a que se refere o inciso 1 deste artigo as penalidades previstas no artigo 23, que a gente vai agora analisar as penalidades do artigo 23. O artigo 7, que nós estudamos, que fala de penalidade, aquelas penalidades do artigo 7º é respeito à segurança dos estabelecimentos financeiros, ok? Vamos lá, aplicar. Mais uma, aprovar o uniforme, fixar o currículo dos cursos de formação de vigilantes, né? 6. Fixar o número de vigilantes das empresas especializadas em cada unidade da federação. Então, existe um quadro de pessoal, um quantitativo de vagas. Fixar a natureza e a quantidade de armas de propriedade das empresas especializadas e dos estabelecimentos financeiros. Autorizar a aquisição e a posse de armas e munições. E fiscalizar o controle e o armamento da munição utilizados, né? Tem mais uma outra competência que foi inserida, né? Rever anualmente as autorizações de funcionamento das empresas elencadas no inciso 1. Então, todo ano tem que ser revisto aí o seu alvará de funcionamento no tocante do Ministério da Justiça. Por quê? Porque é um assunto aqui bastante delicado, bastante importante, trabalha com arma, com segurança e assim por diante. Parágrafo único, né? As competências previstas no inciso 1 a 4, né, 1 a 5, perdão, né, que são aquelas da atividade estatal do seu poder extroverso, né, desse artigo, não serão objeto de convênio, ou seja, somente o Ministério que deve fazer. Quais são as competências? Fixar o currículo dos custos de formação, rapidão aqui, vamos ver isso aqui. Então não pode ter o convênio, só o Ministério que pode desenvolver. Conceder autorização, fiscalizar, aplicar as multas das empresas e aprovar o uniforme, porque é um uniforme especial na atividade de vigilância, né? Bacana? Vamos lá. E agora, professor, agora nós chegamos aqui na arma, né? Então nós temos aí o armamento, o cara vai falar, ó, segurança privada. O crime está aí, o criminoso está cada vez mais armado, né? É claro que o legislador, sabiamente, está atribuindo para o vigilante, que é o principal aí, agente da segurança privada, o quê? O armamento. Qual o tipo de armamento? Está previsto aqui no artigo 21 e no seu parágrafo 2 tipos de armas aí que são concedidas para o vigilante. Vamos lá, cai em concurso? Com certeza. Artigo 21. As armas destinadas ao uso dos vigilantes serão de propriedade e responsabilidade, né? Então, as armas, né? Vamos lá. De quem? Das próprias empresas especializadas ou dos estabelecimentos financeiros, quando dispuserem de serviço organizado, de vigilância ou mesmo quando contratarem empresas especializadas. Bacana? Então, aqui está falando das armas, né? O artigo 21 traz a propriedade e a responsabilidade. Então, somente duas pessoas, ou as próprias empresas especializadas de segurança privada, ou os próprios estabelecimentos financeiros, naquele caso, quando ele tem um serviço de vigilância organizado, né? Bacana. Professor, qual que é o tipo de arma? Artigo 21 e o seu parágrafo. Vamos lá, artigo 22. Será permitido ao vigilante, quando em serviço, sempre em serviço, portar revólver calibre 32 ou 38, ou coitado, né? Pouco demais, né? E utilizar cacetete de madeira ou de borracha, né? Então, vamos de novo. Será permitido ao vigilante, quando em serviço, portar revólver calibre 32 ou 38 e utilizar cacetete de madeira ou de borracha, né? Parágrafo único, né? Vamos ver aquela espingarda agora, né? Os vigilantes, quando empenhados em transporte de valores, né? Em transporte de valores, poderão também utilizar espingarda de uso permitido, tá? Espingarda de uso permitido, transporte de valores, calibre 12, 16 ou 20 de fabricação nacional. Então tá aí para vocês, muito importante o artigo 22, diz respeito aí ao armamento, o tipo de armamento utilizado pelo vigilante. Prof, esse cara cai em concurso? Vem comigo, vamos treinar.
TRE Pará 2016 FGV, cargo de agente, né? Vamos lá, cargo de agente. Com base na Lei 7.102 de 83, analise as afirmativas a seguir. Os serviços de vigilância e de transporte de valores não poderão ser executados por uma mesma empresa, né? E aí, professor? Claro que está errado. Nós vimos isso lá. Até por uma questão de economia. Então, uma empresa de vigilância, ele pode tratar dos seguintes produtos, né? Uma empresa especializada em serviços privados pode cuidar de vigilância ou transporte de valores. Ou seja, este item está absolutamente correto, porque é errado, né? Está errado porque ele colocou a palavra não, porque é o que trata o artigo 10º, parágrafo 1º da lei. Item 2, vem comigo. Os vigilantes, quando empenhados em transporte de pessoas, poderão utilizar espingarda de uso permitido de calibre 12, 16 ou 20, né, ou 20 de fabricação nacional. E aí? Você marcou correto, não marcou? Sabe por que você marcou correto? Porque você fez no automático. Cara, tem muito cuidado com esse piloto automático, cara. Está errada. Tudo aqui está certo. Não é pessoas, mas valores. Então, este item está errado porque está contrariando aqui o artigo 22, parágrafo único da Lei 7.102 de 83, né? O item 3, para o exercício da profissão, o vigilante deverá ser brasileiro. Com certeza, isso aí é o inciso 1º aí do artigo 16, que trata dos requisitos de ser vigilante. Olha aí, questão fácil, né, cara? Cara, esse aqui é o tipo de assunto, com essa aula que você assistiu aqui, cara, você acerta todas as questões de concurso, cara. Ou seja, apenas o item 3 está correto, letra E é deste exercício, né? Reta final da nossa aula, vamos lá, artigo 23, né? As empresas, o que trata o artigo 23? O artigo 23 vai tratar das penalidades, né? Essas penalidades aqui são aquelas empresas especializadas de segurança pública, de segurança privada e aquelas que fazem cursos, né? É diferente lá do artigo 7º, que são penalidades que serão aplicadas aos estabelecimentos financeiros. As empresas especializadas e os cursos de formação de vigilantes que infringirem disposições desta lei ficarão sujeitas às seguintes penalidades, aplicadas pelo Ministro da Justiça ou mediante convênio pela Secretaria de Segurança Pública, conforme a gravidade da infração, levando-se em conta a incidência e a condição econômica do infrator. Quais são as penalidades? Advertência, multa de 500 até 5.000 UFIRs, proibição temporária de funcionamento e, finalmente, o cancelamento do registro para funcionar. Tá? Então, neste caso aqui, as penalidades previstas no artigo 23 são diferentes daquelas penalidades do artigo 7º. Né? Inclusive, do artigo 7º são apenas 3 penalidades, aqui são 4 penalidades, são para pessoas em momentos diferentes. Né? Parágrafo único. Incorrerão nas penas previstas neste artigo as empresas e os estabelecimentos financeiros responsáveis pelo extravio de armas e munições. E olha aí, então, tá? Aquelas empresas aí que acontecia algum extravio de armas e munição também serão responsabilizadas e serão também aplicadas as devidas penalidades, né? Artigo 24, vamos lá, reta final. É uma regra de transição. As empresas já em funcionamento deverão proceder à adaptação de suas atividades aos preceitos desta lei, no prazo de 180 dias, a contar da data que entrar em vigor o regulamento da presente lei, sob a pena de terem suspenso ou funcionamento até que comprovem essa adaptação. Como é uma lei de 83, todas já foram adequadas, né? Artigo 25, o Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias, ok? Lei entra em data de vigor na data de sua publicação. João Figueiredo era o presidente da República em 1983, né? E assim, nós vimos artigo por artigo
da Lei 7.102 de 83, né? Bacana, meus amigos, cara, assunto gostoso, fácil, né? Vem comigo, vamos lá, Albert Einstein, né? Nosso encerramento de sempre, né? Mesmo desacreditado e ignorado por todos, mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir, né? Então o fato de você não desistir, gente, você já é um vencedor, tá? Muitas coisas que falam assim, vencer significa ganhar. Gente, vencer não significa ganhar, tá? Vencer, tá? Tem outros significados. E para o Albert Einstein é não desistir, e eu concordo com ele. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.